Olá, eu sou a Nicole, a menina da quinta série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na quinta série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue. Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Mais uma vez estamos aqui em um super episódio. E dessa vez, gente, eu sinto informar, mas é o último. Não o último episódio do CoutoCast, né? Mas desse assunto. Mas não significa que não vamos ter mais desses assuntos por aqui. Muito pelo contrário. Inclusive, hoje, nosso tema, ele nada mais é do que me sinto perdida como usar o ciclo menstrual como coach pessoal. Para mim esse tema já fez assim, boa pergunta. Como fazer isso? Porque a gente tá tendo a própria Anne como nossa coach, né? Mas ela poder nos ensinar isso, de como a gente pode estar usando isso dessa forma, eu já quero saber como. Mas nós também vamos trazer aqui sobre o que, Anne? Então, né, Raquel, vamos dar continuidade, né? Fechar a caixinha do ciclo da temporada, né, do episódio anterior, sobre as 4 fases, né? Que a gente entregou 3, né? Anne, por que você entregou 3 e não entregou as 4? Claro, se entregasse as 4, você não vinha assistir, você vai assistir o último CoutoCast de 2025, gente. E o Natal? Não é à toa que eu vim aí a caráter. Natal. Ela veio de Feliz mamãe. Natal pra vocês. Ela veio de Mamãe Noel, Mamãe tá? Noel, faltou o gorro, mas tá tudo certo. E ela veio trazendo um super presente, porque esse tema aqui, como eu acabei de falar, é algo que, sinceramente, eu já quero saber. Imagino que você também. E aí, estrategicamente falando, eu deixei trazer a última fase, né? A fase criativa, a fase onde as mulheres querem arrancar os cabelos por não saber lidar com elas. Justamente hoje, por quê? Porque, Natal, não vou assistir o CoutoCast. Como assim? Como é que você não vai querer descobrir o porquê que você acredita? Porque, na verdade, foi uma crença, Raquel. Fizeram-nos acreditar que o período pré-menstrual, né? Tá assim porque tá em TPM. É uma crença que é a pior fase das mulheres, mas não é. Não é. Inclusive, eu trouxe o livro, tá? E foi com base nesse livro, o pontapé inicial desse estudo partiu dele. A mulher realizada. Foi partindo dele. Aqui, ó. Como otimizar o ciclo menstrual para alcançar sucesso e plenitude em todas as áreas da vida. Que impacto, né, menina? Que, inclusive, você que está nos assistindo agora, 2026, estamos em um projeto que... Enfim. Então, foi uma crença, já começa por aí. Isso foi uma crença que foi nos implementada. De que o ciclo menstrual é algo ruim, é algo para nos paralisar, é algo para nos boicotar, é algo que porque ela tá assim, é o estresse, tal. Não, não é, tá? O estresse, a tensão, a frustração acontece, infelizmente, porque nós não sabemos utilizar essa fase ao nosso favor. E tudo isso está ligado a uma fase específica a qual nós passamos, que se você
por acaso ainda não assistiu o último episódio, assim que finalizar esse aqui, volta lá e assiste. E depois dele ainda tem mais 2, tá? Para que você possa acompanhar e assistir tudo de perto. Ana, e você falou sobre trazer, né, para finalizar a parte das 4 Das 4 fases. fases. E essa é uma fase muito importante, que é a fase da criatividade. É. E eu já estou, assim, mega curiosa para entender, porque se a fase dinâmica é uma fase muito boa, onde nós estamos mais, como é? Analítica. Analítica, só, tá vendo a palavra não quer nem Analítica, sair. proativa, produtiva. Exatamente. Imagina, eu fico pensando, então, na criativa, como é que eu estou? Vamos entender um pouco melhor sobre isso. Então, trazendo um pouco mais sobre como a fase criativa ela vai ser favorável para você, tem que entender que para que esse ciclo ele se feche com leveza e otimizando todos os seus processos, precisa que todas as fases anteriores você tenha utilizado elas de uma forma estratégica. Se eu não utilizo a fase reflexiva, por exemplo, a fase onde eu preciso me recolher um pouco, né, para poder fazer com que o meu corpo ele recupere e renove as energias, a fase criativa ela vai chegar bagunçada. Entendi. Lembra que eu falei no episódio anterior que o ponto de partida é o período menstrual, é onde começa tudo. Uhum. Então, se eu entendo que é o momento de eu repousar, de eu me resguardar, de eu me renovar e respeito esse tempo, as outras fases elas vão fluir de uma forma natural. Lembra que você trouxe aquela questão, porque as pessoas assim e tal, é um processo, realmente é um processo, mas se a partir do ponto de partida você já começar a aplicar de forma intuitiva e estratégica todos os benefícios e as características ampliadas que cada fase lhe oferece, você transita por todas elas, trazendo os resultados esperados que cada fase lhe propõe. Entendi. Então, a fase criativa, que é a fase 4, que é onde muitas mulheres, como já falei, é onde 90%, 99%, se não 100% das mulheres acredita que é a pior fase, é a fase que eu, particularmente, eu aprendi, certo? Eu aprendi a entender que se eu utilizo ela melhor dentro do meu contexto de vida, do modo geral, melhor que a fase dinâmica. Eu aprendi a utilizar ela de forma realmente muito mais eficaz do que na fase dinâmica. Porque na fase dinâmica, inclusive por conta do meu perfil, por conta do meu temperamento, eu acabei vivendo esse processo onde eu fui moldando ainda mais esse meu padrão comportamental vinculado para essa fase. E isso aconteceu de uma forma fluida. Aos poucos eu fui observando que eu fui trazendo para a minha rotina exatamente características da fase criativa. Entendi. Sendo que na fase criativa em si, ela vem muito mais evidente. Então, quando a gente aprende a utilizar ao nosso favor, com essa diminuição gradativa do nosso nível de energia, por exemplo, eu sei que quando estou nessa transição, eu faço pilates, faço treino, faço caminhada e tal. Então, automaticamente, a minha disposição para treinos pesados, ela vai diminuir. Mas o meu pilates eu continuo fazendo, porque é uma atividade que me proporciona bem-estar. E a fase criativa, ela está muito relacionada também ao bem-estar. Então, eu consigo linkar, certo? Uma vez que a minha força física, ela vai diminuindo, então, eu utilizo de mecanismo, tá? Eu não estou num momento bacana para puxar ferro, mas o Pilates eu consigo fazer. Então, eu investo mais tempo no Pilates. E aí, o que eu ganho como bônus? A parte da memória, concentração mental, aonde acontece exatamente o caos. Se eu fico querendo forçar, né, todo esse processo, eu vou desenvolver um projeto e eu preciso de... Lembra que eu falei no primeiro episódio sobre eu estar estudando, gestão de tráfego, tal? É complexo. Muito complexo. É complexo. Então, se eu for pegar uma fase onde eu vou precisar de mais concentração mental, tal, e eu for forçar nessa fase, a probabilidade de eu me frustrar,
de eu achar que eu não tenho capacidade para aprender sobre aquilo é maior. Uhum. Pronto, eu tô com alguns projetos, por exemplo, eu acredito que eu esteja um pouco nessa fase, nessa questão. Porque eu sei que eu preciso fazer, mas eu não tô conseguindo fazer, porque é como se eu sei o que precisa ser feito, mas eu não tô conseguindo me entregar o suficiente pra fazer. Então, o que eu tô fazendo? Tô respeitando meu tempo, o meu momento. Meu momento não é esse, não é agora. Então, não adianta eu me forçar a fazer algo agora que eu não estou me sentindo tão forte e tão presente para fazer aquilo. Eu entendo isso justamente como uma forma de eu recuar para que no momento que eu vier com mais energia eu conseguir me entregar 80% ou 100% mais para fazer isso acontecer. Eu digo 80% porque a gente tem aquele ditado, né? Eu sou 8 ou 80. Sim. Tem a Então, margem de muito erro, isso. né? Óbvio. Isso. Né? Então, talvez eu esteja nos 8, vamos dizer assim. Mas eu quero chegar na fase de me entregar 80%. Então, eu entendo que se eu ir além do meu limite agora, quando eu estiver num pico que eu posso me entregar os 100%, eu não consigo Pronto. fazer isso. Eu tava lendo aqui umas anotações que eu tenho aqui, inclusive, eu não trouxe as ferramentas, mas é para aqui, ó. Isso aqui é tudo trabalhos, estudo, pesquisa, tudo anotado. E eu tava fazendo uma leitura aqui, encontrei uma reflexão que eu escrevi de um curso que eu fiz, aonde o tutor falou o seguinte: a gente vive tão focado, tão acelerado na busca pelo futuro, que quando o futuro chega, você já tá cansado. Tem um ditado que fala que é a ânsia de ter e o tédio de conquistar, né? Entendeu? Então, assim, eu fico o tempo todo focado no futuro. Quando o futuro chega, eu não tô viva para recepcionar, eu não tô com energia para recepcionar. Então, dentro desse, trazendo agora para esse conceito, é exatamente a gente olhar para essa fase como uma fase onde os talentos e as oportunidades que nós não temos agora, aliás, que nós não tínhamos na fase anterior, nós temos agora. Uhum. E aí, onde eu entro com essa capacidade ampliada para alguns fatores, eu utilizar ao meu favor. Por exemplo, se eu fosse utilizar de algumas ações que eu deveria ter na fase dinâmica agora, eu não iria conseguir na mesma proporção. Entendi. No entanto, se eu vou fazer algo dessa fase agora, trazendo esse olhar, pronto, esse nível de capacidade agora, essa fase eu consigo entregar muito melhor que eu entregaria na fase dinâmica. Cara, você olha assim, até você se surpreende, como assim? Mas essa situação, ela me favorecia para tal coisa. E eu consegui fazer justamente agora, porque assim, pela crença de que a fase pré-menstrual é a fase da qual nos boicota, né? A fase que a gente está muito estressada, que não sei o que, bererbará, a gente acaba trazendo para o nosso inconsciente esse comportamento. Uhum. E aí, esse comportamento realmente acaba trazendo para nós essa autossabotagem. Entendi. Então, se eu entendo que a diminuição gradativa do meu nível de energia e resistência, ela está acontecendo. A parte de concentração concentração mental também. Mas ela me proporciona outros talentos, outras capacidades. Então, eu vou utilizar ela ao meu favor. Para potencializar e quando chegar na fase próxima, que é a fase de hibernação, lembra? Uhum. Eu saio da fase reflexiva, transito Sim. e volto para cá. Exatamente. Então, quando eu chego na fase reflexiva e utilizo ela da forma estratégica, consciente da capacidade que ela me entrega, na fase que eu vou precisar dar aquela recuada de fato, eu não recuo mais com aquela preocupação de dizer assim, eita caramba, a semana que vem é a semana que eu não vou estar com a energia que eu tô agora, que eu não vou estar com o cognitivo bacana, sabe? Uhum. Você entende que essa é a fase que eu posso fazer tudo isso aqui que eu tenho que fazer e me preparar para a próxima fase. Inclusive, preparar o ambiente, as pessoas em sua volta. Ó, sabe, eu tô estudando sobre tal coisa e assim eu entendi, assim, a partir da semana que vem vou precisar da colaboração de vocês, por causa disso, por causa daquilo, meu humor pode mudar, meu comportamento pode mudar, mas não é sobre vocês, sabe? Uhum. É trazer realmente a consciência, não só para si, mas para quem tá em volta. Perfeito.
E uma vez que você consegue trazer essa consciência, passando para eles de que a fase é uma fase que amplia sua capacidade para algumas coisas que semana que vem você não vai estar tanto quanto agora, não significa que você perdeu a capacidade. É só que naquela fase a sua capacidade ela vai diminuir ou vai deixar de existir por aquele momento. Então, dentro dessa questão toda, o bom dessa fase, que é como eu costumo dizer que eu aprendi a utilizar ela de uma forma muito melhor que a fase dinâmica, certo? Pelo fato de eu trazer esses insights, né, que é uma fase que ela nos oferece, né, os insights, as percepções, as oportunidades e aprender a organizar essa bagagem mental e emocional para que eu entenda o que realmente importa trazer para a fase anterior, para a fase seguinte. Porque, por exemplo, na fase a seguir, é a fase onde eu volto à fase de hibernação, trazendo essa teoria. Então, é uma fase que eu vou precisar levar para a fase onde eu preciso repousar, onde eu preciso me renovar. Eu vou trazer comigo problemas de terceiros? Não. Eu vou trazer demandas elevadas do meu trabalho? Com certeza Então, não. é aí onde você tem uma capacidade de você olhar e dizer assim, caramba, peraí, para essa fase agora, eu vou organizar tudo que eu preciso organizar, porque na próxima fase eu não quero levar isso aqui. Eu vou deixar isso aqui, eu anoto, pego um post-it e anoto o que eu preciso, para na fase dinâmica eu vou estar pronta para fazer tal coisa. Então, esses acordos começam, primeiramente, internos. Eu começo a fazer esses acordos internos e a partir desses acordos internos eu compreendo que, pronto, não é uma fase ruim, é uma fase que eu aprendo agora a olhar de uma outra forma e a partir desse novo olhar, eu agora vou mostrar para as pessoas que, olha, não é sobre, sabe, é uma fase que eu estou transitando, mas que nessa fase que eu estou em transição, eu vou precisar recuar um pouquinho para avançar na próxima. É como você falou, dá um passinho para trás, porque está entendendo que, cara, nesse momento eu preciso fazer tal coisa, eu quero fazer tal coisa, mas eu não estou com a capacidade ampliada, com a energia ideal para executar naquele momento. Eu acho que existe uma junção, né, de diversas coisas dentro desse contexto, que é, primeiramente, o autoconhecimento, porque o autoconhecimento, ele vai te ajudar a você entender principalmente seu limite. Então, quando você entende seu limite, você sabe até onde você pode ir, até onde você não pode ir. Quando você começa a ter o conhecimento sobre a ciclicidade feminina, isso te faz entender ainda mais sobre todo esse processo e você aprende com mais nitidez a parte de você dizer não, de você entender mais ainda a questão do seu limite. Então, acho que isso é bem... Porque não adianta você aprender sobre um e não aprender sobre o outro. Então, tudo isso vai te trazer para um autoconhecimento muito importante, que vai te fazer repensar muita coisa. Repensar em todas as áreas. É tanto que, para fechar essa parte da introdutória, é a fase que nós podemos usar para melhorar a nossa vida, carreira, trabalho e ajudar a alcançar os objetivos. Porque quando você consegue equilibrar, Raquel, todas as áreas da sua vida, tudo flui. Tudo flui de uma forma leve, sabe? De uma forma que você olha assim, caramba, mas era tão simples. Por exemplo, eu estou lendo agora, inclusive para poder ampliar ainda mais o repertório de informação a respeito disso, o livro Sem Esforço. Sim, sim. Do mesmo autor de Essencialismo. Perfeito, Por quê? perfeito. Porque trazendo essas teorias, se eu entendo as capacidades que cada fase me entrega, eu consigo executar sem esforço. Aquilo que emocionalmente e mentalmente eu achava exaustivo, frustrante, desafiador ao extremo, eu olho assim, caramba, mas tá vendo que não precisa ser daquela forma. Exatamente. É igual que nós estávamos conversando nos bastidores sobre o que você me passou para... Depois que você parou assim, que você baixou e olhou assim... Em 2 horas, tá? 2 horas, passei por algo, eu sozinha, eu comigo mesma. Aí depois, 2 horas depois, eu parei, deitei, dormi, no dia seguinte acordei, eu disse, que loucura foi aquela? Não
tenho necessidade de, sabe? Não entendi De até me agora. chicotear, de querer me jogar na caixinha do nada por causa disso. Então, essas auto-percepção e essas observações, Raquel, ela acontece justamente por quê? Porque você já entrou num processo onde você olhou assim, peraí, mas como assim? Não faz sentido. Se existe uma outra possibilidade, por que não utilizar essa possibilidade para esse momento, para que ao momento ideal, para a outra possibilidade, ela aconteça. Eu vou transitando e vou Exatamente. construindo esse caminho. Aquela questão justamente do degrau, né? Do degrau. Você tem escolha. Com as pedras que você recebe da vida, você tem duas escolhas. Ou você constrói degraus, ou você constrói muros. Sim. Se você constrói muros, o que vai acontecer? Ele paralisa. Se você constrói degraus, não. A cada degrau que você constrói, você está subindo no topo. Então, é sobre você olhar dessa forma. E aí, o que funciona na fase criativa é a escrita criativa e se comunicar com a paixão que vem de dentro. Por exemplo, dentro da sua área, a sua área de expertise, você domina num todo. Mas pode observar, se você for apresentar um projeto para um cliente, na fase criativa, você vai falar daquilo com uma paixão que vem do útero, porque você acredita muito naquilo que você está fazendo. Por mais que na fase dinâmica você também vai entregar, você vai ser mais técnica. Na fase dinâmica, você vai ser mais técnica. Na fase criativa, você vai trazer aquelas informações, sabe? Com aquela coisa assim, você acredita ao extremo de que aquilo sim é a melhor solução para o seu cliente. Então, vem de dentro aquela paixão por aquilo que você está entregando. Como também entender intuitivamente teorias complexas. Então, percebe que a fase menstrual, a pré-menstrual não é uma fase ruim? Sim. A fase pré-menstrual não é uma fase ruim. O problema é que nós não fomos ensinadas a utilizar ela da forma correta ao nosso favor. Como você falou, né? É algo que foi muito construído. Foi construído, patriarcado, carrega isso. Coletivo, a gente acaba trazendo essa carga. E séculos, né? Entendeu? Então, imagina só, na fase pré-menstrual, onde é dito que é a fase ruim para a mulher, eu consigo ter uma intuição para a complexidade de uma forma mais ampla, mais profunda. Caramba! Aí lembra que eu falei que eu utilizo a fase criativa de uma forma muito melhor que a fase dinâmica? Sim. Justamente por quê? Porque está associado ao meu perfil e ao meu temperamento. Então, automaticamente, eu acabo transitar por todas essas fases, mas na fase criativa, eu consigo produzir muito melhor o que eu produziria na fase dinâmica. Entendi. Então, porque assim, na fase dinâmica, você vê como são as coisas. Eu acreditava que na fase dinâmica seria, né? Por isso que eu falei assim, já estou curiosa, porque se na fase dinâmica é assim, imagine na criativa. Mas agora eu entendi. Porque o nó foi desatado. Porque assim, Raquel, como você já está entrando, tá transitando para a fase que você está saindo do olhar para o externo, para olhar para o interno, então você começa a utilizar de mecanismos da intuição, mas também da parte analítica. Você consegue associar a soma de tudo um pouquinho, para construir pensamentos, construir processos, não que você vai executar nessa fase. Você está na fase de construção, por isso o nome criativo, fase de construção. Inclusive no livro fala sobre que é uma fase que o nosso cachorrinho mental, você tem uma ideia, você vai ali, anota, sabe, é um monte de coisa que acontece ao mesmo tempo, mas você está no processo de construção de ideias, para na fase dinâmica você executa. Na fase criativa, eu estou construindo. Na fase reflexiva, eu estou revisando. Na fase dinâmica, eu estou executando. Perfeito, entendi. Entendeu agora o processo? Entendi. Então, uma outra coisa também que funciona, que eu ia falar agora, tirar ideias do nada, como num passo de mágica. Do nada, você... Pronto. Você quer ver um exemplo? No último evento que nós participamos. Lembra que nós viemos com... Parecia que a gente tinha aberto a caixa de Pandora. Sim. Pronto. É algo desse nível. As ideias, elas fluem baseada no que a gente está vivendo dentro do processo do processo cíclico, com o que a gente consegue observar do externo, o que a gente consegue ler nas entrelinhas, associado a esse processo criativo interno, aí, explode. Anne, o que é que eu faço para que esse excesso de criatividade, quando ele fluir, eu não perder, né, tudo que está surgindo? Anota.
Caderno de anotação. Olha para aqui, ó. Vocês têm uma ideia, gente. Ó, em todo canto, aqui, Aí a parede do meu quarto é cheia Entendeu? de... anota. Ah, não ando com post-it. Bloco de notas. Aí anoto tudo, Bloco tudo. de notas. Inclusive, palavras de afirmação são coisas que eu mais tenho anotado e lá no meu quarto. Porque eu gosto de olhar para aquelas palavras de afirmação. Mas tudo que vem à minha mente de criatividade, de algo inovador, eu tô anotando, já coloquei em outra parede lá. Por exemplo, nos bastidores, a gente estava conversando um pouco sobre as tendências, né, na área de Isso. comunicação para o próximo ano. E aí você vê, eu tô entrando tô em transição, tá? Inclusive, eu tô em transição da fase expressiva para a fase criativa. E aí, naquele papo que nós estávamos tendo, eu já fui construindo algumas ideias, né? Perfeito. Eu construo as ideias e processo o plano de execução. Mas eu não executo agora, eu só executo na dinâmica. Uhum. Ah, Anne, mas aí você disse que você utiliza a fase criativa de uma forma melhor que a dinâmica. Nessa parte de executar, em parte, eu utilizo a dinâmica, mas de uma outra forma. No caso da fase criativa, para eu executar, depende muito do que vai ser o processo de execução. Por exemplo, se eu for estruturar um projeto, eu posso estruturar na fase dinâmica. Para executar, dependendo do nível de complexidade que esse projeto ele vai me entregar, eu deixo para executar na dinâmica, mas eu posso executar na criativa também. Por quê? Porque no período da criatividade, como ele está ampliado, eu consigo executar de uma forma bem fluida e muito mais assertiva. Entendi. Perfeito. Perfeito. Então, é você entender, como você falou, o autoconhecimento, você se autoconhecer, utilizando de tudo isso ao seu favor, automaticamente você tanto se realiza, como você também consegue trazer fluidez e realização para todos os ambientes. E aí, o que não funciona? O que é que não funciona na fase criativa? Aprendizado, pensamentos ou planejamentos estruturados, que é o que eu acabei de falar. Dependendo do nível de complexidade que eu for utilizar, para essa fase, não vai rolar. Que é o caso do curso que eu estou fazendo sobre gestão de tráfego. Eu estou aprendendo algo que é muito complexo. Muito Que ele mesmo. pede pensamento estruturado, papapá. Eu sou uma pessoa que eu me considero, né, baseado, né, em algumas situações, inclusive da realidade, que eu vi uma mulher autodidata. Mas tem coisas que se eu for utilizar, eu vou forçar o meu corpo, eu vou forçar a minha mente, eu vou forçar a minha emoção, e isso gera um desgaste, gera uma frustração. Então, eu posso sim tirar algumas horas para poder estudar sobre, mas a parte, vamos supor, de aplicabilidade, de uso das ferramentas, que eu sei que é algo mais complexo, eu recuo. Por exemplo, eu posso investir tempo de absorver informação na parte teórica, mas na parte prática eu deixo para a dinâmica. Perfeito. Entendeu agora? Então, não é que vai limitar a minha capacidade de aprendizado, ela limita a minha capacidade de aprendizado, mas eu posso utilizar de uma forma estratégica, que é o que eu faço hoje. Por exemplo, a parte de teórica eu consigo captar até que ponto? Então, vamos lá, vou investir um pouco de tempo para aprender sobre tal coisa, mas a parte mais chata, já que é executar, então fica para a próxima fase. Uhum. E aí eu consigo, de uma certa forma, trazer todo o equilíbrio para os meus processos de proatividade, de execução, de desenvolvimento. Entende? Entendi. Então, eu não desperdiço aquela fase por coisas que eu acreditava, pelo que o inconsciente coletivo me falava, de que não me favorece. Favorece sim, uma vez que eu utilizo ela de forma estratégica. Conhecimento é tudo, tá? Conhecimento é tudo. Aí é onde vem também o que não funciona muito, iniciar novos projetos relacionados a estilo de vida, regimes e estilo de vida. Por exemplo, vou começar uma dieta, vou começar a fazer, vou voltar para academia. Você está transitando para uma fase que a sua energia está começando a reduzir. O seu corpo está pedindo para desacelerar. É sério que você vai ter realmente resistência para começar uma dieta, para começar a fazer atividade física? Você faz o primeiro dia, no segundo você não quer fazer mais. Uhum. Então, estrategicamente falando, essa não é a melhor fase. A melhor fase, no caso, seria qual? A dinâmica. A dinâmica. A dinâmica. Porque você está com Você pega resistência. a dinâmica e Isso. pega a criativa. Entendeu? No caso, para essa parte de você iniciar uma
um projeto relacionado a atividades, onde vai requerer estilo de vida, por exemplo, você quer mudar o seu visual. É muito comum acontecer na fase criativa. Por quê? Porque não exige força física. Uhum. Sua criatividade fluiu, vou inovar, 2026 eu quero chegar. É comum acontecer. Mas se eu for relacionado a essa parte onde vai exigir força física ou algo que vai me sobrecarregar um pouco mais, essa não é a fase. Segura um pouquinho a onda, que a fase ideal ela chega. E tentar corrigir a si mesma ou relacionamentos. É algo que não vai funcionar. Por quê? Porque você vai estar naquela fase de que você tá achando que tem alguma coisa errada, sabe? Não, como assim? Não. Lembra que a gente falou no episódio anterior? Muitas vezes acontece mas eu estava tão bem ontem, e por que agora eu tô assim? Aí automaticamente eu quero me corrigir. Quando eu tenho aquela crença de que a síndrome da Gabriela, né? Não, mas eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim e tal. Aí quer responsabilizar e punir o outro, certo? Porque acredita que ele não me entende, então ele quer corrigir o outro, quer trazer a responsabilidade dessa automudança ao outro. E não é. É uma fase que você entender, é uma fase que ela vai lhe trazer capacidade ampla para diversas coisas, mas tem coisas que naquele momento, na fase reflexiva, que você vai tentar reorganizar, se resgatar. Por que a fase reflexiva, Anne? Porque é a fase onde você está agora olhando para dentro, você vai olhar para dentro de si. É a fase do renovo, é a fase de revisar. Então, a fase de você se corrigir a rota é a fase seguinte, que é a fase da menstruação. Perfeito. E assim a gente vai fazendo. Exato, vai ciclando, entendeu? Então, imagina só agora, a partir de agora, com esse direcionamento, se eu começo a aplicar na minha vida, a partir de hoje, Anne, minha menstruação está prevista a vir dia 15. A partir do dia 15 é o seu ponto de partida. Comece a aplicar, comece a se avaliar e veja como você vai estar daqui a um ano. Perfeito. Porque, como você falou no episódio anterior, não é sobre o que vai acontecer de imediato. É a longo prazo. Você vai estar se reorganizando. Você vai aprender a dizer não para aquilo que não faz sentido para determinadas fases. Você vai aprender a não carregar fardos emocionais, inclusive seus, que você acabava trazendo por causa de crenças, que a partir de então não faz mais sentido. Não, peraí. Realmente, me disseram que a TPM era a pior fase, mas baseado no que a Anne falou, realmente não faz sentido. O que me faltava era entender o porquê que as coisas acontecem e como eu posso utilizar ao meu favor. Então, a fase criativa, ela nos dá a oportunidade de largar a nossa carga emocional e mental para que a gente não precise realmente carregar todo esse peso para o próximo mês. Perfeito. Entendeu? Fechou. Que, por sinal, dentro da teoria também que a Isabelle ela defende, o mês dela, o ano dela, acontece a partir do primeiro dia da menstruação. Ou seja, o mês dela não começa dia 1º, como acontece com todo mundo. Ela não utiliza o calendário gregoriano como ferramenta de automapeamento. Ela utiliza o calendário lunar. O ano dela começa no primeiro mês do ano lunar. Assim também como o período menstrual dela é a bússola para o mês dela. Independente da menstruação dela começar no dia 1º ou começar no dia 10 ou no dia 15. O mês dela começa a partir daquele momento. Entendi. Perfeito. E aí, mas Anne, e para quem trabalha, né? Para quem trabalha fora, que não tem essa liberdade, né, de organizar suas rotinas, de organizar os seus processos. Quem trabalha o tempo todo viajando. Né? Aí é onde entra você trabalhar exatamente aquela busca, usar o período menstrual como ponto de partida para você organizar os seus processos. Entendi. Inclusive nos ambientes de trabalho. Porque não é sobre mim. Então eu tenho que entender aqui, pronto, peraí. Se eu trabalho dentro de um ambiente onde eu tenho um chefe que é totalmente autoritário, se eu chegar para ele com essa informação, ele vai dizer assim, que é isso? Você está pensando o quê? E tal.
Mas uma vez que eu entendo que eu posso organizar a minha parte mental e emocional para organizar todos os meus processos e entregar as minhas demandas, eu vou fazendo isso de uma forma gradativa e a cada passo que eu vou conquistando esses resultados, o próprio ambiente externo vai entender alguma coisa está diferente aqui. Muito bem, muito bem. Algo está acontecendo diferente. E aí onde entra, como é que eu utilizo, né, o ciclo menstrual como coach pessoal? Entendendo que dentro da nossa vida nós queremos 5 coisas. E nós precisamos ativar essas 5 chaves, que é uma coisa que eu trouxe até inclusive no livro. Que a primeira chave é a chave da consciência. Uma vez que eu tenho consciência de que eu sou cíclica e de que cada fase do ciclo ela me entrega capacidades ampliadas, capacidades, oportunidades ampliadas. E eu posso utilizar de forma estratégica cada fase para eu poder organizar todas as áreas da minha vida, eu aprendo a caminhar para uma outra fase, que é um outro objetivo, que é uma outra chave, que é a fase do planejamento. Entendi. Eu consigo agora me planejar dentro dessa visão. Pronto, na fase expressiva, que é a fase que eu vou menstruar, eu sei que a minha energia é a fase que eu vou querer um pouquinho ficar mais quietinho. Então no meu trabalho, é o período que tem dias que vai estar aquela agitação e tal. Eu vou procurar ver formas de eu utilizar mecanismos que o meu inconsciente, ele não, sabe, cria uma barreira para que a situação do externo não me gere aquela. Porque, infelizmente, para quem trabalha fora, para quem Sim, sim. vai, sabe, uma coisa é eu, uma coisa é você, que a gente consegue trabalhar desenvolvendo nosso cronograma, nossos horários, a gente consegue aplicar de uma forma melhor. Né? Eu não estou dizendo aqui que as mulheres não conseguem trabalhar, não, consegue sim. Mas tem uma certa dificuldade, mas não significa que não conseguem. Exatamente. E que, na verdade, Raquel, elas vão ter desafios para poder aplicar, não por ela, mas porque o ambiente do qual ela está inserido acaba limitando esse processo. Mas aí ela consegue fazer o planejamento, e esse planejamento está construído, está embasado em quê? Na confiança de que a fase que ela vai recuar um pouquinho, a fase que ela vai precisar sair um pouco de cena, diminuir o seu ritmo, na verdade é uma fase só que ela está ali, ó, recuperando as energias, porque na fase seguinte ela vai conseguir entregar o que ela não entregou na fase anterior, a confiança. Então, eu trazer a minha consciência dentro desse processo, partindo para o planejamento do como eu vou utilizar agora essas fases, planejando as minhas ações, as minhas atividades, as minhas tarefas, tudo que está relacionado ao meu redor, coincidindo com cada fase, acreditando que o que eu não consegui entregar na fase expressiva, ou na fase reflexiva, ou na fase criativa, por alguns fatores, mas na fase dinâmica, na fase expressiva, eu vou entregar perfeitamente. Perfeito. Ou, no caso como eu utilizo, o que eu não consigo entregar na fase na fase reflexiva, fase criativa, eu já estou ali, ó, estruturando, construindo os caminhos para na fase reflexiva eu vou lá, dou aquela analisada, tá? O que faz sentido eu mantenho, o que não faz, eu deixo ali de stand-by, porque tem isso também. Tomada de decisão para certas não faz na fase reflexiva. Você deixa para fazer, tirar de cena na fase dinâmica. Por exemplo, não sei se já aconteceu com você, acho que a gente falou sobre isso em um dos episódios, que naquele momento que dá aquela louca da faxina. Sim, você quer arrancar tudo dentro de casa. De repente. Do nada você quer mudar tudo. E aí o que acontece? É uma característica de uma das fases, só que tem coisas que você não pode se desfazer naquela fase. Você deixa ali no cantinho do pensamento, como eu costumo dizer, para na fase dinâmica você olhar para aquilo ali, realmente isso não faz sentido. Aconteceu isso comigo. Aconteceu isso comigo recentemente. Deu uma geral lá, disse, quero saber de... Mas teve coisas que eu acabei deixando separado para descartar depois. Foi tanto que, antes de descartar, porque estava com uma parte, estava com defeito, antes de descartar, eu já comprei outro. Na hora que chegou, substituiu, pronto, acabou. Então, tudo isso, cada fase, ela nos oferece como possibilidades. E aí é onde vem a outra chave, a parte da ação. Então,
Eu tenho consciência de que eu sou cíclica e de que ela me oferece capacidades. Planejo de forma estruturada, estratégica, como eu vou utilizar todas as minhas atividades, tudo que eu preciso entregar durante o meu período, de acordo com cada fase. Acreditando que, independente de eu não conseguir entregar na proporção que o ambiente externo é exigido, mas eu vou entregar, nem que seja na fase seguinte. Então, vou para ação e vou para ação com leveza. E, consequentemente, uma das chaves que precisa trazer muito, que é o maior desafio que você vai enfrentar, que eu tenho certeza, é a flexibilidade. Entendi. Certo? Anne, mas eu vivo num ambiente, né, que é onde a gente traz as pessoas que trabalham na CLT, esse vai ser o maior desafio, ela ter essa flexibilidade de organizar as atividades que exige um esforço maior. E aí, infelizmente, dependendo do ambiente ou da atividade que ela exerça, né, ela vai ter que entregar, independente da fase que ela esteja. Sim. Mas essa flexibilidade, Raquel, precisa partir dela. Ela precisa entender que, mas então eu tinha algo para entregar, eu não consegui. Eu tenho que entender, cara, peraí, calma, Anne, respira, seja flexível com você, não se culpe. Você não conseguiu entregar porque a fase não é favorável, mas na fase seguinte você consegue repor, você consegue compensar. E aí, mesmo que venham cobranças externas da própria empresa, porque a empresa não vai entender sobre isso. Não vai entender. Ela vai conseguir entender ela própria e vai com calma, né? Exato, vai com calma. E você trouxe um outro ponto, Raquel, né, sobre essa questão das cobranças externas. O segredo está trazendo também um pouco desse elemento do coach pessoal. O segredo está em você criar realmente essa blindagem mental e emocional. É simples, é fácil, não é? Tá? Mas a gente consegue aprender, desenvolver essa capacidade, certo? E chega uma hora que você consegue aplicar de uma forma tão fluida. Eu estive conversando com você dias atrás sobre algo do tipo, né? A gente estava conversando sobre determinado assunto, eu disse, olha, eu cheguei numa fase aqui assim, chego no ambiente e tal, não me atinge mais. Exatamente. Entendeu? Eu aprendi isso. E vou dizer uma coisa para você, é transformador. Muito. É transformador, muito, muito. porque que vocês aqui que convivem comigo, qual foi o dia que vocês me viram chegar aqui querendo arrancar os cabelos? E no dia que aconteceu algo do tipo, eu cheguei pra você, Raquel, tem alguma coisa que não tá normal, alguma coisa tá errada aqui. E depois ela descobriu que não tinha nada a ver com a parte física, do reino físico, vamos falar assim, né? Tinha muito mais a ver com o reino espiritual. E que a gente vai falar um pouco no próximo ano sobre espiritualidade associada à ciclicidade. Mas entende? O legal de você se autoconhecer é que quando você observa que alguma coisa... peraí, mas não faz sentido eu estar assim. Então, independente da fase que eu esteja, eu consigo manter um perfil e um padrão de comportamento condizente com a Anne que eu quero ser, com a Anne que eu quero passar para as pessoas, com a Anne que eu quero inspirar as pessoas a ser. Porque não fazia sentido nenhum eu estar trazendo para vocês aqui, construir todo um processo metodológico para ensinar as mulheres a desenvolver a capacidade de autogestão emocional utilizando esse recurso, mas de semana, entra semana e sai semana, eu chego aqui parecendo uma doida. Qualquer coisinha me tira do eixo. Então, é muito importante a gente trazer para as meninas essa consciência inicialmente de que, independente da fase que ela esteja agora e do como ela esteja sentindo, tá tudo bem. É uma fase. O que eu faço com isso agora, Anne? Assista a temporada de dezembro do CoutoCast. Vai lá no meu Instagram, @AnneCouto, né? Mentora. Exatamente. Que lá tá sim de conteúdos, ensinando a você como trabalhar essa confusão, esse caos mental. E se prepare, porque 2026 a gente vai trazer a nossa imersão, a nossa mentoria, e você pode estar fazendo parte. Para entender como organizar essa parte, esse caos mental, esse caos emocional, e viver com fluidez. E trazendo esse gancho do que a Anne falou, eu vou voltar aqui, vou falar mais uma vez. Volta nos últimos episódios, tá? Nos últimos 3 episódios e acompanha desde o início, porque assim, realmente tem muita coisa aí que a gente não acaba não tendo esse conhecimento e nós precisamos ter.
Então, volta, acompanha lá desde o início para que você consiga ir encaixando um conteúdo com o outro e depois segue a Anne. Não esquece disso, porque também tem muito conteúdo lá e já fica na expectativa, porque a mentoria eu tenho certeza que vai ser impactante. Vamos encerrar então, né? Vamos. E eu vou encerrar com uma frase que está aqui no livro, né? Que inclusive nesse livro também ele nos ensina a construir um plano, tá? Um plano para a gente aplicar, inclusive dentro da mentoria. Né? Eu desenvolvi um plano baseado exatamente na minha auto-aplicabilidade. Que massa! Inclusive as ferramentas que você teve acesso faz parte desse processo. E a frase que a Miranda fala nesse livro é a seguinte: em essência, o ciclo menstrual existe para criarmos a sociedade e a cultura, para nos apoiar em objetivos e sonhos pessoais. Forte. Então percebe, Raquel, que não é sobre o que a biologia, o que as pessoas venderam sobre o que o ciclo menstrual é. Na teoria biológica, não, o ciclo menstrual é para a mulher que indica que a mulher já está pronta para parir. Sim, para engravidar. Sim, foi muito vendido isso, né? Muito. Não é sobre isso. Não. Muito mais além. Então, 2026 vem aí. Lembrando que esse último episódio aqui, não só esse último, como todos os outros, já é uma preparação para que seu 2026 seja extraordinário, você enquanto mulher, para que você aplique a questão do autoconhecimento. Com o autoconhecimento, você consiga elevar ainda mais o seu nível, em todos os aspectos. Então, Anne veio hoje de Mamãe Noel, para a gente poder encerrar em grande estilo, né? O último episódio de 2025. Gente, 2026 realmente, tem muita coisa ainda, né? Tem muita coisa para acontecer. E eu quero aqui, antes de encerrar, eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam durante esse ano. Desejar, né? O Natal já foi, mas desejar um ano novo com muita prosperidade, com muita saúde, com muito autoconhecimento. E um dos elementos que eu convido vocês a trazer para 2026, além do autoconhecimento, é a conexão com a sua espiritualidade. Porque é algo que está muito correlacionado, sabe? A conexão consigo mesmo e com sua espiritualidade vai trazer um 2026 transformador. Mas tudo começa com um primeiro passo. E esse primeiro passo tem que ser seu. E quero também dizer para vocês que nós vamos ter o nosso recesso, né? Claro, por favor, nós merecemos, né? Nós merecemos. Mas no dia 8 de janeiro de 2026, nós voltamos com novos papos. Com tudo e com tudo mesmo, viu? Eu quero aqui aproveitar para parabenizar não só a Anne, como toda a sua equipe, a parabenizar pelo projeto do CoutoCast, que fez história esse ano de 2025, que conseguiu contar, fez história e conseguiu contar muitas histórias também, impactou muitas vidas com todos os episódios que aconteceram aqui. Chorei em alguns episódios, oh meu Deus! Então, assim, e agora nós iniciamos, né, 2025 em grande estilo, com uma marca nova, com todos os episódios que foram criados, todas as histórias foram criadas de lá até aqui, e vamos encerrar em grande estilo com ela mesma, encerrando o podcast dela, agora do lado de lá. Sendo a entrevistada. Assim, exatamente. Assim, parabéns. Sabe, olhar para 2025, inclusive nesse caderno que está aqui, eu estava até compartilhando, não foi? Eu estava aqui olhando para os projetos que eu desenhei em 2022, a gente já falou em alguns programas aqui, né? Julho de 2022, eu desenhei, né, o que eu queria para os próximos anos, né? Projetos para 2 anos, 5 anos e 10 anos. Metas para curto, médio e longo prazo. E aí, eu estava aqui observando que o CoutoCast foi um desses projetos. E ele estava desenhado para sair do papel em 2027 ainda. Assim como o meu livro foi desenhado para sair entre 2025 e 2026. Sendo que o meu livro foi lançado em 2023, ou seja, um ano depois que eu desenhei, que eu coloquei isso aqui. Saiu meu primeiro livro. 2025 saiu o CoutoCast. Mas, Anne, por que você está falando sobre isso?
exatamente sobre o fator de você olhar para você do futuro. Quem você quer ser nos seus próximos 2 anos, nos seus próximos 5 anos, nos seus próximos 10 anos? Aonde você quer chegar? O que você quer conquistar? Que legado você quer deixar? Na temporada anterior, a gente trouxe a Jennifer Guetta, onde a gente falou sobre planejamento. E aí é onde entra aqui. E trazendo a última temporada do ano, com esse conhecimento, exatamente para ensinar vocês a planejar, mas olhando agora para você. E provando aqui que se você tem algo que está ali ardendo dentro de você, que você ainda não realizou, primeiro segredo tá. Coloque no papel que você vai realizar. Essa é a dica que eu lhe dou para fechar o ano de 2025. Beijo no coração de vocês e até próximo ano, porque para o mês já é para o ano. Exatamente. Até 2026, hein? Tchau, tchau. Deus Muito obrigada. abençoe. Feliz ano novo. Olá, eu sou a Nicole, a menina da 5ª série. Nem nos meus mais belos sonhos eu imaginei que a minha vida tomaria este rumo. E hoje eu estou aqui para contar a minha história de superação, de fé e de coragem. Coragem essa que eu nem sabia que existia. E o mais incrível é que eu ainda apenas estou no começo do meu caminho. Como uma boa nordestina, eu cresci desde cedo, sabendo o significado da palavra responsabilidade. Minha infância foi uma infância dura, falta de recursos, abandono familiar e a necessidade de abandonar a escola ainda na 5ª série. Foram muitos desafios, muitos deles pareciam impossíveis de vencer. Mas sabe o que eu aprendi? Quando a gente recusa o aconchego da desculpa e acolhe a determinação, você descobre uma força que nem sabia que existia. E aquilo que parecia ser a minha maior fraqueza se tornou o meu maior poder. Deus, o Criador de tudo, sempre esteve ao meu lado, me guiando em cada passo. Ele foi meu porto seguro quando tudo parecia perdido. Foi minha fonte de força e de coragem. E hoje, aquela menina se tornou empreendedora de sucesso, dona de sua força e de sua coragem. Porque agora eu compreendi que ninguém mais define os meus limites. E agora eu sei que consigo superar qualquer desafio, qualquer barreira. E você, o que tem impedido sua caminhada? Lembre-se que a sua maior fraqueza pode se tornar o seu maior poder. Se eu conseguir, você também consegue.